mas ressuscitou no terceiro dia. Uma pessoa morta, nós sabemos que ela não tem atividade nenhuma, ela não pensa, ela não vê, ela não enxerga, ela não respira, ela não se mexe, né? Como que seria, né, uma pessoa morta se ressuscitar? Ah, não, mas ele era filho de uma virgem. É mesmo? Você tem certeza disso? Não vem ao caso agora, tá? Mas nós ainda vamos chegar lá um dia, se o Pai permitir. Então veja bem, no princípio criou Hu o céu e a terra. O céu significando universo. A terra significando um planeta dentre milhares. Talvez milhões. E a Terra, aí ele vem falando da Terra especificamente, do planeta Terra. Do planeta que tem os idiotas aí que ficam falando que é plano. E a Terra era sem forma e vazia. Ou seja, não existiam plantas, não existiam nada, porque como ela surgiu numa explosão de antimatéria que transformou as coisas todas em matéria, menos a eternidade, é claro, tá? Nós estamos, vamos dizer que a eternidade fosse uma caixa de madeira, nós estamos, o universo todo, né, num cantinho assim, onde então existe o tempo, existe todas essas coisas que nós aprendemos a conviver desde criança. O envelhecimento e tudo mais, tá? Mas então ele diz, e a terra era sem forma e vazia. Aí vem uma parte que eu já ouvi muito pentecostal, eu nunca falei assim, que eu nunca fui pentecostal, eu sempre fui contra pentecostal, tá? Veja bem, e havia trevas sobre a face do abismo. O que te leva a pensar nisso? Se você já passou por igrejas pentecostais ou pelo menos conhece as ladainhas que eles usam. A face do abismo, cheia de trevas. Automaticamente foi fácil isso levar as pessoas a crerem que aqui estava falando de onde Satã, o abismo. Percebem? Mas veja bem, para aqueles que acreditam, né, na existência de Satã, ele surgiu muito depois, né, quando ele caiu. Não foi no princípio. Para aqueles que acreditam que o Pai fez as criaturas celestiais, os anjos, etc, etc, isso ocorreu muito depois. E a rebelião muito depois ainda, se fosse verdade. Então, compreendem, e havia trevas sobre a face do abismo, o abismo simbolizando todo o universo. Não existia luz. Então haviam trevas. Havia escuridão. Tá? E ele prossegue, né? E Hu, que é espírito, ou seja, ele não é matéria, tanto que ele vive na eternidade, que também não é matéria, se movia, veja, ele não fala andava, ele não diz nada disso, ele diz se movia. Por quê? Porque ele é um ser, não como eu, como você, que anda, que tem corpo, que... Não. Ele se move, ele não anda. Percebem? Então aqui diz assim, e Hu,
que é espírito, se movia, sobre a face das águas. Águas. Nós estamos falando aqui, há poucas linhas acima, né, sobre o princípio que Hu criou o céu e a terra. Agora, nós estamos lendo 4 linhas depois, que o espírito, Yahu, né, em pessoa, caminhava sobre a face das águas. Tem muita historinha, né? Por exemplo, de que os terraplanistas, por exemplo, colocam muito isso, né? De que a Terra tinha água em cima e embaixo dela, quando fala que fez a separação das águas, né? Mas observem que a própria palavra, quando fala da separação das águas, não fala antes de falar da criação. Entendem? E disse Hu, observe, como eu falei, não havia luz. Haja luz. E houve luz. Ou seja, clareou o abismo, clareou o universo. Tornou-se possível você observar, ver, mesmo que você não seja um espírito. E viu Hu que era boa a luz. E as trevas, né? Ele fez uma separação entre a luz e a escuridão. E olha que interessante, isso aqui é o primeiro capítulo, do versículo 1 ao 5º. E Hu fez a separação entre a luz e as trevas, e Hu chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. O que você entende aqui? Observe, quem conhece um pouquinho do Taná, quem conhece um pouquinho do povo de Yahu, sabe que Yahu deu um calendário diferente para eles. Um calendário que conta os dias não à meia-noite, que é um absurdo, né? O dia começar à meia-noite, mas também não conta os dias ao pôr do sol. Aliás, ao nascer do sol, mas sim ao pôr do sol. Então ele diz, e passou a tarde, eu tenho uma versão que até fala, a tardinha, a tarde, e explica, né, que a tardinha é quando está tipo 4, 5 horas da tarde, quando começa a ficar meio escuro. E a tarde é quando você vê pelo menos uma estrela no céu. Então, a partir daí, você vai contar um outro dia. Por isso que está escrito, né? E foi à tarde, na outra palavra que eu tenho, que isso aqui eu copiei da internet, diz, foi à tardinha, à tarde, e amanhã, aí clareou novamente, depois de 12 horas. O dia primeiro. E foi. Ou seja, quando isso foi escrito, já se estava no segundo dia.